Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, muito bom dia. Estamos de volta para mais uma edição do Jornal de 7 Dias, a semana em retrospectiva, depois do descanso na última semana, devido ao final de semana prolongado, a ponte e todas as celebrações dos 50 anos da independência nacional. Estamos de volta já depois de Angola assinalar os 50 anos nesta habitual produção da Direção de Informação da LAC, com técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias, na moderação José Silva. Também saudar os nossos comentadores residentes, Rui de Castro, José Guerreiro, ainda em inglês, e Gustavo da Conceição, que não está, o Adebayo Vuns, bom dia e bem-vindos de volta, agora já com 50 anos da independência nacional. Muito bom dia. Bom dia, boa semana. Não está o Gustavo, mas também vai daqui a nossa saudação ao nosso companheiro aqui de painel. Vamos então olhar para a semana em retrospectiva, uma semana marcada pelo 11 de novembro, foi na última terça-feira que Angola celebrou de forma oficial os 50 anos da independência nacional, com o ato central que decorreu na Praça da República, adjacente ao Memorial António Agostinho Neto. Vamos olhar para as incidências deste momento e também vamos aqui abordar outros temas, como é o caso no âmbito da reconciliação nacional e dos 50 anos de independência nacional, o Congresso da CIAST, que decorreu também aqui em Luanda, e ainda teremos os nossos habituais recados, com destaque para olhar a indicação de Adão de Almeida para presidente da Assembleia Nacional, o ato, a plenária para a votação e desta indicação vai acontecer esta segunda-feira na sede do Parlamento. Estão assim partilhados os temas para esta edição. José Guerreiro, 50 anos da independência nacional, naturalmente que a festa da última terça-feira e todo este ambiente que vivemos durante este ano de 2025, se calhar recordam alguns momentos de 1975, até porque o nosso Zé Guerreiro faz parte do espectro, né? Zé Guerreiro, Tá bem. foi uma celebração à medida do país. Claramente. Dá-me um minuto, entretanto, para, como sempre faço, não é? Fazer uma ligeira incursão saudando algumas dos nossos fiéis ouvintes, não é? Enquanto me deixarem, vão continuar a fazer isso. Quando me cortarem, esta parte inicial de não entrar diretamente no tema, depois aí logo se vê. Mas enquanto me deixarem, eu hoje quero me referir à jornalista Tina. É uma ouvinte que eu não conheço pessoalmente, mas através de amigos e companheiros, não é? Eu sei que é das mais assíduas e participativas ouvintes da LAC e do nosso programa. A Tina ouve, comenta, faz críticas, dá opiniões, faz sugestões e consegue fazer chegar essas opiniões ao nosso programa. Eu sei disso. Abraço, Tina, e continua assim. Entramos então no tema. De facto, foi uma festa linda e emocionante. Foi uma festa à imagem dos nossos 50 anos. Eu não fui convidado para estar na cerimónia da Praça da República. Se calhar não tinha que ser, né? Porque eu já tinha estado no 1º de maio, em 11 de novembro de 1965, e se calhar agora a maioria dos que estiveram na Praça da... foram os que não tinham estado em 11 de novembro, né? Portanto, eu já tinha estado, mas não achei estranho eu não ter sido convidado. Porque em 11 de novembro de 65 eu estava na proclamação da independência. Com certeza que houve critérios, né? Para os convites de cerca de 10 mil pessoas que estavam na Praça da Independência, na Praça da República. Houve critérios. Mas percebi que, estranhamente, a atribuição de medalhas aos que o Estado homenageou nesses últimos meses, pela sua participação na luta e no desenvolvimento do país, portanto, a atribuição de medalhas a essas pessoas
não foi critério para os convites. Achei estranho. Devia ter sido um dos critérios para os convites. Achei estranho, mas quem sabe, sabe, quem pode, pode, quem manda, manda, e está feito, né? Vi pela televisão toda, desde as primeiras horas do dia, mesmo até como se diz, ao finalzinho, né? Foi emocionante, né? E por isso também me emocionei, porque cada um dos angolanos tem uma pedra ou um grãozinho de areia na construção do país. E como disse há pouco, foi uma festa bonita, foi uma festa necessária, foi uma festa representativa de todas as províncias e todos os estratos sociais. Em termos de convidados do estrangeiro, estiveram os amigos, embora eu pensasse que alguns deles deveriam ter elevado mais o grau de representatividade. Foi bonito também ver o presidente do ex-país colonizador estar nos 50 anos da comemoração da independência em Angola e ser bem recebido e vermos uma boa comunicação e partilha com as autoridades angolanas, nomeadamente com o nosso Presidente da República. Em relação ao discurso do Presidente da República, foi muito sóbrio, conciliador e com os temas necessários. Acho eu que talvez pudesse ter sido mais exaustivo, um pouco mais exaustivo nos temas económicos e sociais, não é? Para deixar esperança e perspectivas concretas para o futuro, nomeadamente no que respeita à diversificação da economia, no combate à fome e à pobreza. O desfile cívico foi bonito, bem organizado, bem diversificado, bem representativo. Acho também que teve muitos ingredientes culturais, não é? Vi também que teve muitos ingredientes culturais a fazer a ligação aos temas e aos blocos associados nesse desfile. O desfile militar comprovou a força e a robustez das nossas Forças Armadas e da Polícia, e como percebo pouco de questões militares, não me posso pronunciar muito sobre comentários feitos sobre a possível antiguidade de alguns equipamentos apresentados, bem como a percepção que existe, que significa um certo distanciamento político entre Angola e os países do ex-Pacto de Varsóvia, quando quase todo o equipamento que desfilou era exatamente proveniente desses países, e se comenta um certo distanciamento entre o nosso país, político-ideológico, e de relações, não é? Entre o nosso país e os países do Pacto de Varsóvia, do ex-Pacto de Varsóvia. Mas pelo menos foi notório observarmos que temos umas Forças Armadas e policiais bem organizadas, bem treinadas para garantirem a nossa soberania nacional. Obrigado, Zé Guerreiro. A olhar aqui para vários pontos deste ato central. Rui de Castro, um ato central marcado, como disse o Zé Guerreiro, pelo desfile, a obrigação da medalha de honra a António Agostinho Neto e também a deposição da coroa de flores no sarcófago. Olhando para o discurso do Presidente da República, que pontos terão chamado a atenção ao Rui de Castro, quando há quem diga que foi um discurso necessário, há quem diga que foi curto, há quem diga que faltou tocar em algumas questões mais fundamentais da vida do país? É essa apreciação que tem? Também quem defenda que recentemente o Presidente terá feito já uma análise geral do país nos últimos 50 anos, a quando da mensagem sobre o Estado da Nação. Bem, eu sinceramente acho que o Presidente esteve bem nos temas que escolheu e na forma como os apresentou, porque estamos a falar de uma atividade que não era bem um comício. Estiveram presentes entidades convidadas de outros países e, acima de tudo, aquele era um momento de exaltação da angolanidade e das vitórias que Angola obteve ao longo dos 50 anos, dos quais 27 em guerra
23 em paz e uma boa parte destes 23 com uma crise económica quase que global, onde tivemos a Covid e, enfim, outros pormenores. Portanto, eu acho que o Presidente organizou a sua intervenção primeiro fazendo o enquadramento histórico do 11 de novembro, depois do alcance da paz, que, conforme ele mesmo referiu, e já o havia feito uns dias antes, em entrevista à CNN, mencionando que o momento mais importante do seu ponto de vista foi o alcance da paz em 2002. Bom, e depois todas as questões subsequentes, nomeadamente aquelas que tocam no nosso dia-a-dia, começando pela necessidade de uma efetiva reconciliação nacional. Numa primeira etapa, as prioridades tiveram para a reabilitação de infraestruturas, o combate à fome, pobreza, desigualdades sociais, e à medida que fomos avançando, já identificou outros aspectos. Do ponto de vista económico, mencionou a importância que poderá vir a ter, não só para Angola, mas como para a região, o corredor do Lobito. Neste particular da economia, e havendo efetivamente algumas críticas relacionadas ao facto de ele, do ponto de vista de quem as faz, que ele deveria explicar quais as razões de algumas falhas na diversificação económica, neste combate à fome e pobreza, e digamos que até como é que o país poderá sair da crise para haver um bem-estar mais efetivo. Bom, acontece que os estudos também se devem lembrar que, a dada altura do discurso, o Presidente da República disse que não se iria aprofundar em questões económicas, porque já o havia feito uns dias antes na mensagem ao Estado da Nação. Isso são palavras dele no discurso, portanto, explicando logo à partida que aquele não era o momento. Agora, eu acho, e as pessoas têm razão, que este momento tem que haver. E temos agora, esta semana, a discussão do Orçamento Geral do Estado. Portanto, é efetivamente ali a oportunidade para o Governo, que vai lá estar presente, vai apresentar o orçamento, o Governo explicar, afinal, porque é que estamos com estas dificuldades, porque é que a famosa diversificação da economia não avança. E já agora, não é? Como é que de repente surgiu este milagre de o setor não petrolífero passar a ter um peso superior ao petrolífero nas questões do orçamento. Portanto, enfim, há aqui, de facto, algumas questões que devem mesmo ser explicadas. Agora, não neste discurso. Portanto, o Presidente optou por falar, de facto, na necessidade de um bem-estar social, mais escola, mais habitações, mais água, prioridade às questões da saúde e também a educação, e fechou com um apelo aos empreendedores, portanto, a todos aqueles que no seu domínio, em empresas micro ou a grandes empresas, fazem com que o país avance. Portanto, este, digamos que foi, em linhas gerais,
a intervenção do Presidente da República, que acho que para aquele momento, e que não se queriam discursos muito longos, e que conseguissem tocar no essencial, creio que o Presidente por aí esteve de facto bem. Exato, Rui, fechamos este olhar para o discurso e temos que avançar ainda desta cerimónia. Em termos de convidados internacionais, terá saltado à vista do Rui algum país que se destaca na relação com Angola, quer do ponto de vista no período que levou à independência e que, se calhar, do ponto de vista da representatividade, poderia ter maior destaque nesta cerimónia? Ou foram bem representados os países amigos e próximos de Angola? Bem, para nós fazermos um bocado de história, temos que nos lembrar de como é que começou a luta armada, onde é que os guerrilheiros estavam posicionados, quem foram os países que nos ajudaram, efetivamente, quem foram aqueles que agora parecem nossos amigos, mas foram aqueles que inclusive prenderam importantes quadros nas cadeias de Quincuso e outros. Portanto, há questões que temos que recordar, não é? Não podemos deixar passar tudo. Agora, gostei, sinceramente, de ter visto os mais altos dignitários do Congo-Brazzaville e da Zâmbia. De Portugal, obviamente, pelas razões que o Guerreiro também já mencionou. Zimbábue, não é? Zimbábue, de facto. Entretanto, chamou-me também a atenção o facto de que não estiveram presentes os presidentes de Moçambique e da Tanzânia, que foram, portanto, amigos desde a constituição dos movimentos de libertação nacional. A Tanzânia, possivelmente por causa de alguns problemas internos ligados à recente eleição da presidente daquele país, nosso irmão de longa data, e Moçambique, possivelmente também por causa de alguns códigos diplomáticos, né? Porque o presidente João Lourenço também não esteve na cerimónia dos 50 anos de Moçambique, não é? Então, portanto, aí possivelmente há alguma reciprocidade. Agora, o mesmo também se poderia colocar em relação à Tanzânia, né, que a Presidente tomou posse recentemente e também não esteve o nosso Presidente. Pronto, né? Mas agora, relativamente a esses, era o que eu queria dizer. Entretanto, acho também que as representações da Rússia e de Cuba também deveriam ter sido de nível mais elevado. E já agora do Brasil, porque o Brasil foi dos primeiros países que reconheceu o Angola como um novo Estado no conjunto das nações, não é? E, portanto, acho que aí o representante, numa cerimónia de 50 anos de independência, deveria ter merecido uma participação de um nível mais alto, não é? Bom, o Brasil tinha a decorrer uma reunião... Está a decorrer a COP30 no Brasil. COP30, exatamente. Bom... Os outros dois, que são nossos amigos e irmãos de longa data, deverão ter havido outras razões. Agora, o Presidente, no seu discurso, também houve um momento em que abordou o posicionamento de Angola nas relações internacionais. E, portanto, digamos que de um não alinhamento com nenhuma das partes, como antigamente nós estávamos alinhados ao Bloco de Varsóvia, não é? Bom, portanto, agora
posição assumida pelo Presidente da República. Portanto, ficou esclarecida essa questão de um posicionamento, mesmo com os tanques que desfilaram de origem russa, e que para alguns até eram mais soviéticos do que russos, não é? Porque os meios, mesmo bem pintados, notava-se que já tinham assim alguns anos de estrada. Mas também foi bom que fosse assim, porque, por um lado, fazem história, porque foram estes mesmo que estiveram nas frentes de batalha e que venceram a batalha do Cuito Conaval. No meu caso do Uragã, é também o famoso Monacachito, né? O BM-21. Então, o Monacachito era o que tinha só uma boca, porque o outro não era Monacachito, o outro era o 40 bocas. Portanto, mas pronto, isso é um bocado já a história do... Mas só para mencionar, para terminar, que aqui nesse particular eu tinha para dizer que as mesmas pessoas que dizem que desfilaram meios da Segunda Guerra, também são as que dizem que no Orçamento Geral do Estado vai muito dinheiro para as Forças Armadas e de ordem pública. Portanto, é bom que se definam, não é? Se querem Forças Armadas com meios mais modernos ou se reforça a fatia no orçamento. Obrigado, Rui. Ainda em inglês. 50 anos de independência, ao contrário do Rui e do José Guerreiro, em 75 não viveu este momento, mas viveu agora 50 anos depois, e como perguntei ao José Guerreiro, uma festa, uma cerimónia de menção destes 50 anos do país. Sim, foi uma festa bonita, eu tive a oportunidade de lá estar, foi um momento de exaltação daquilo que somos, do caminho que percorremos até chegar aqui, de reconhecimento dos desafios que temos que enfrentar, de algumas realizações. Foi um momento também de reencontro, não é? De várias gerações, de gerações que fizeram a guerra, que lutaram, que tiveram de lados opostos, e também, creio, de perspectivar aquilo que queremos enquanto país, não é? No Concerto das Nações, e também em termos de realização daquilo que são as mais profundas aspirações do nosso povo, não é? Foi também um momento de verificar ordem, disciplina, organização, a bravura das nossas Forças Armadas, da Polícia Nacional. Foi um ato que nos encheu de orgulho, um ato muito bem organizado, de verificar as nossas danças, os nossos ritmos, e assumirmos, né? Também como um povo com diferentes culturas, não é? E formas de manifestar. Isto para dizer que, portanto, eu gostei muito do desfile cultural, do desfile, para além da cultura, houve também o desfile de vários setores, não é? E também das várias províncias. E foi possível verificar aquilo que nós somos, e devemos dar parabéns, né, à organização. É uma demonstração de que, quando queremos, podemos fazer mais e melhor, não é? E como, dentre outras coisas, quer no momento, se calhar foi menos expresso naquele dia, mas no fim das condecorações que ocorreram, houve um apelo da construção da nova Angola, né? Já o nosso hino fala do homem novo que está por se materializar, mas nós, imbuídos desse espírito, deste balanço, devemos materializar de facto a nova Angola, né? Que todo aquele espírito, todo aquele empenho, toda aquela energia que se conjugou para realizar um ato tão significativo,
importante e de fundo. Foi, de facto, eu nunca mais tinha assistido um evento desta natureza. Portanto, eu sou mais novo aqui dos camaradas de espectro. Eu sou mais velho do Adbaio. Também seria muito mal, né? Mas estava habituado, né? Porque nasci cá em Angola, em Luanda. Estava habituado e sempre fui habituado a assistir a esses eventos. O carnaval, que já não é a mesma coisa que era antes. Os dias de comemoração, por exemplo, dia das Fapla, né? Havia desfiles, e digo das Fapla porque vivia aí na Cônico, Manuel das Neves, e apanhava sempre boleia, tinha logística militar, portanto fui sempre um observador destes atos e que, de certa forma, moldaram uma forma de ser e de estar, né? E, portanto, é a altura de recuarmos no tempo, né? Ao olhar para e a observar aquele desfile, aquela organização, fez-me recuar no tempo, num tempo em que éramos mais organizados, um tempo em que éramos mais disciplinados, um tempo em que éramos mais comprometidos com a nossa causa, a causa angolana, e foi demonstrativo. No tempo, se calhar, do 1º de Maio, com os carros os alegóricos. Sim, houve. Aliás, lembrou-se de uma coisa, nunca mais tinha visto estes carros alegóricos. Eu lembro que num 1º de Maio, eu e meu pai, tanto eu ia com meu pai, tivemos um acidente, vinha um carro alegórico, né? Vinha um carro do 1º de Maio, e como não podia fazer aquela bolacha do Anangola, ele entra diretamente, né? E nós estávamos aí parados, e ele nos viu, bateu-nos, né? Lembro muito bem deste momento. Mas eram momentos de festa que demonstravam uma forma de ser e de estar, não é? E eram momentos de muita mobilização para a causa que estávamos a enfrentar, né? Vivíamos um momento de guerra, de muitas dificuldades, e esses atos servem para isto, né? Portanto, agora é importante que não desmobilizemos, não é? Estas vontades, este compromisso, e que este nível de organização, de empenho, de seriedade, de solenidade, de respeito se reflita no dia a dia, não é? No dia a dia, não é? Das pessoas. E vou dar um exemplo, e é um trabalho que tem que ser feito. Não foi naquele dia, mas foi nas vésperas, acho que no dia anterior eu fui à praia e fui abordado por uns agentes da polícia que, pelos aqueles truques, nós estamos aqui há muito tempo, era para pentear-me, né? E, portanto, no momento em que estava de prevenção, não é? E que se estava a preparar aquele ato, portanto, nós temos que, de facto, olhar e aproveitar esse momento, porque é assim mesmo, é preciso mobilizar as pessoas para aquilo que queremos para a frente. E por falar nisso, estou a cortá-lo, e porque temos que agora olhar também neste seu comentário para a questão do discurso do Presidente da República, e porque está a olhar para este momento de afirmação da angolanidade. A dada altura do discurso, o Presidente diz que temos que gastar menos energia em questões supérfluas ou menos importantes, e temos que nos concentrar para questões mais importantes de união, e que leva os angolanos a estarem todos juntos a pensar país. Eu concordo plenamente, e eu acho que, para mim, este foi o ponto, e terminou, eu acho que foi a parte final, né, do discurso do Sr. Presidente da República, e eu não poderia estar mais de acordo. Não é? Há sim dificuldades. Eu acho que aquele momento não era o momento de cansar as pessoas com muitas realizações, apesar de ter referido sobre o que se fez depois da guerra, investimento nas infraestruturas, reconheceu a necessidade de se apostar mais na educação, e também os investimentos que fizemos na energia elétrica, no setor da energia, e nos hospitais. E é o que se diz, né? Quem quer arranjar, quem quer avançar, quem quer resolver os problemas, arranja soluções. Quem não quer, arranja desculpas. E este aspecto, coincidentemente,
consegui verificar recentemente. Há dias fui fazer um exame clínico, não é? De análises clínicas num laboratório no Benfica, e como tinha que fazer em jejum, portanto, teve que ser de manhã cedo. E eu tenho por hábito, como sei que os nossos processos são sempre muito lentos, né? Eu levo sempre alguma coisa para ler, né? Para não estar aí frustrado e a pensar, e como tenho temas para ler, vou avançando, né? Passo o tempo. E o jovem que me atendeu, o analista, jovem que é estagiário, fiquei a saber, e chama-se Adilson, agora não me lembro do seu sobrenome, ficou espantado por aquela hora, às 7 da manhã, eu estar a ler um livro, né? E ele também, afinal, é um grande amante de leitura. E começámos a conversar até chegar ao sítio de fazer as análises. E ele disse que gostava muito de ler e que era estagiário, estava a terminar o curso no ISIA, vivia no Kazenga, mas como estava a fazer o estágio naquele sítio, estava na Irmã, no Benfica. Mas como não tinha posses de comprar livros, a maior parte dos livros que lia era em PDF. Eu disse, ok, está bem, muito bem. E perguntei-lhe, então tens um tablet para ler? Ele disse que não, que tinha um telefone. E disse-me assim, olha, eu não posso, não é? Eu não tenho os meios, mas não posso arranjar desculpas para não ler, porque sei qual é o papel que isto tem. Isto para dizer que por um lado, fiquei muito satisfeito e orgulhoso né? Porque nós misturamos tudo, pensamos que toda a juventude está perdida, e não está, não é? Mas é um exemplo daquilo que se referiu o senhor Presidente da República, né? Há dificuldades. É um moço que vive no Kazenga, estuda no Benfica. No Benfica não, estuda no Morro Bento. Isso é no Morro Bento. Benfica. É Benfica. É Benfica. E... Benfica, e tem outro polo no Zango. Sim. E está a caminhar. E perguntei-lhe, no bairro vocês leem? Disse, não, olha, por acaso somos muito poucos trocados, mas não temos meios. E aqui aproveito também este microfone, que era para apelar tanto apoios e o desenvolvimento de projetos de bibliotecas e acesso aos livros, para que esta juventude que está a ser incentivada a trabalhar, está ávida, não é? Tem motivação. Tanto, quantos Adilsons teremos no nosso país, nas nossas comunidades, que já estão, e são essas pessoas que nós devemos, não é, primeiramente apoiar, e espero que, e muitas vezes nas nossas instituições, não temos noção de quantos Adilsons existem e que estão prontos, preparados para levar e fazer acontecer a Angola que todos nós queremos. Ok. Obrigado, ainda inglês, por este olhar, e vamos querer agora partir para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco, então, regressamos com o Adebayo Vuns e este olhar para o ato central do 11 de novembro, o Dia da Dipanda. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a segunda parte do seu Jornal 7 Dias, ato central do 11 de novembro, tema central para esta edição. Adebayo Vuns, o seu olhar também para estas comemorações, para o dia que emocionou os angolanos na Praça da República. O que é que mais lhe marcou dos vários momentos? O desfile, o discurso ou as presenças internacionais, por exemplo, e as inaugurações também em torno deste ato central? Bom, eu, diante de que os colegas acabaram já por referir, fico numa condição difícil, né? Porque eu subscrevo grande parte do que foi referido, não é? E talvez começasse pelos desfiles, para saudar, elogiar, enaltecer. Eu fiquei muito bem impressionado com o desfile militar, não é? Deu para termos uma noção não só da nossa prontidão combativa, mas principalmente dos meios
que nós dispomos neste momento, e pela primeira vez, se não me engano, vimos a presença de drones entre o equipamento disponível nas nossas Forças Armadas. Entretanto, fiquei preocupado com a situação da Marinha de Guerra. Pareceu-me ou a exposição, o material que foi apresentado não corresponde na totalidade ao que nós temos, ou se corresponde, está necessariamente a carecer um ramo das nossas Forças Armadas que me parece que está a carecer aqui de uma maior atenção e, neste caso, de maiores investimentos, não é? Mas fora isso, creio que e atenção que a Marinha é também, por força da nossa condição geográfica, neste caso da nossa vasta extensão da costa, um ramo que merece absoluta atenção, né? Por acaso fala-se, né, que está a decorrer um processo de modernização, reinvestimento, e há quem também disse que já há alguns meios um bocadinho avançados em relação àquilo que a Marinha ainda apresentava recentemente. Sim, já teve numa situação muito mais preocupante, né? Pronto, mas Ficaram disponíveis lá na base. Sim, depois. E ficaram disponíveis. Portanto, houve o vídeo, projetou-se o vídeo. Mas assim não são tão modernas como o Dubai está a dizer, da necessidade de modernização, Não, como a claro, costa desta. claro, Né? claro. Sim, há Acho que nós temos mais almirantes do que corvetas, né? obrigado, Zé Guerreiro. Entretanto, sem dúvidas que o ponto alto da cerimónia, não é, foi mesmo o discurso do Presidente da República, não é, em que efetivamente fez uma cronologia dos nossos 50 anos e o período precedente, neste caso a nossa longa noite colonial, que de resto até já suscitou ondas de choque, não é, como foi aquela reação inusitada e inconsequente de um político português, mas não nos interessa agora tirar o brilho da nossa festa com essas referências, não é? E para lá disso, parece-me muito importante o facto do Presidente destacar o alcance da paz, destacar sobretudo a reconstrução física, não é? E a mobilização ou o apelo à mobilização, e a expressão é mesmo esta, o arregaçar as mangas, não é? Para que efetivamente entremos então num novo ciclo. E neste novo ciclo referido pelo Presidente tem a ver com uma atenção maior às questões sociais e também necessariamente às questões económicas. E sem sombra de dúvidas, não é, o combate à pobreza deve constituir a preocupação maior dos próximos anos, não é? Portanto, o discurso do meu ponto de vista, não é apenas triunfalista, não é? Portanto, assume alguns desafios que ainda temos coletivamente enquanto nação, como é fundamentalmente, como eu dizia, o tema da pobreza e também o tema da desigualdade, e faz aquele apelo à ação do ponto de vista do empreendedorismo para a geração de empregos e o aumento da nossa, digamos assim, da nossa produção nacional. Depois, outro aspecto que me marcou, faz um posicionamento de Angola no contexto internacional, o que nos coloca numa posição de grande relevância, não só do ponto de vista continental, mesmo até global, com um certo não alinhamento, não é? Mas eu esperava uma condenação expressa contra o embargo que se vive, por exemplo, neste momento em Cuba, vis-à-vis a referência que nós continuamos a fazer, e eu honestamente já me questiono muitas das vezes porquê, sobre o tema da República Árabe Saharaui Democrática, né? E nós temos o tema de Cuba que nos parece indubitavelmente mais próximo, pelas alianças históricas que nós temos,
e pelas consequências inquestionáveis e até cada vez mais severas, não é? Porque os relatos que nos chegam, quer dos nossos cidadãos que ainda estão em Cuba a estudar e mesmo dos próprios cubanos que vivem aqui, é de uma degradação social e económica sem precedentes, não é? E, portanto, a causa fundamental desta situação, não podemos tergiversar, é mesmo a situação do embargo, que cria aqui uma limitação estrutural e Cuba, ao contrário da infelicidade da peça polémica também que a TPA fez passar, onde os chamava de mercenários, não, Cuba desempenhou um papel fundamental, não é, na nossa luta e também na preservação da nossa soberania. Fora isso, eu creio que foi uma excelente manifestação, sim, da nossa angolanidade, da nossa unidade nacional. Foi muito bom vermos naquela praça pessoas de todos os estratos, de todas as sensibilidades. Podemos, obviamente, aqui corroboro com o Zé Guerreiro, se não tiver sido o caso, mas fazia sentido que todos os 4.600 condecorados, não é? Tivessem necessariamente de ser convidados. Eu não tenho informação se foram, se sim, se não, mas estão aqui 3 pessoas e podem eventualmente confirmar-nos se foi essa a realidade ou não, mas de qualquer modo, creio que ainda assim tivemos um espelho muito interessante e representativo daquilo que é a nossa realidade social, cultural, económica, política. Tivemos representações de vários estratos do mundo. É óbvio que também, e tal como dizia o Rui de Castro, podemos assinalar uma ou outra ausência, em alguns casos justificados e perceptíveis, mas isso também não tirou o brilho da nossa festa. E, portanto, sem dúvidas, a cerimónia em si, o marco principal dessas celebrações, a cerimónia da Praça da República, foi um momento sui generis, muito interessante, não é? E coloca-nos agora, então, o desafio de continuar mesmo mobilizados para, então, transformarmos e realizarmos aquilo que eram os objetivos da luta pela independência, né? Que, no fundo, precisamos agora de tornar isso mais cabal, mais real na vida das nossas pessoas, na vida do nosso povo. Verdade, não sabemos, e uma pergunta que pode ficar para todos, e que está-se a comentar isso, se no final haverá alguma conferência de imprensa de balanço, com relatórios, com números, com orçamentos de toda esta festa da independência, mas sempre valerá a pena tudo o que se fez para a celebração destes 50 anos de independência nacional. Zé? Há um ponto em que nós podemos falar nessa questão dos orçamentos, etc., não é? Que eu só queria, ainda neste ponto, porque me passou, eu queria referir a excelente homenagem feita ao Presidente Agostinho Neto, não é? Que, no fundo, houve um reconhecimento cabal, total, do papel de Agostinho Neto, e as homenagens foram significativas e foram dignas. Por outro lado, ao alargar essas homenagens também aos presidentes presentes, internacionalizou também o respeito que Angola nutre para Agostinho Neto. Refiro também que no discurso do presidente João Lourenço é feita uma homenagem também objetiva a José Eduardo dos Santos, no que respeita à obtenção da paz, e também dignificou também o seu presidente e o passado glorioso também de José Eduardo dos Santos na condução do país, não é? Paz e reconciliação nacional também marcaram todas estas celebrações e marcam porque ainda vão acontecer atividades no quadro dos 50 anos de independência nacional, e uma delas foi o Congresso da CIAST, o Congresso Nacional da Reconciliação, que decorreu aqui em Luanda, que juntou várias figuras, personalidades da nossa vida política, social, económica, vários estratos, desde governantes à sociedade civil, a própria presença da Igreja. O presidente da CIAST a dizer que não é uma intromissão da Igreja na política, mas sim
uma iniciativa para congregar ideias, para levar outro espírito de reconciliação nacional. Zé, o Congresso, da sua perspectiva, terá atingido o seu objetivo? Depois, há quem diz que ficou um bocadinho ofuscado com outras atividades, mas terá atingido o seu objetivo, na sua perspectiva? Eu normalmente não me considero muito distraído, né? Mas eu acho que teve muito pouca exposição mediática, né? E as comemorações de 50 anos acho que ofuscaram o Congresso, e com certeza que não foi propositado, né? Eu já referi e discordei que não tenha sido possível conciliar a data do Congresso com a possibilidade da agenda do Sr. Presidente da República. Eu achava que a presença do Sr. Presidente da República neste Congresso teria sido fundamental, né? A sua ausência, que eu lamento, retirou o impacto popular que era necessário obter. Aliás, como disse há pouco, eu próprio sei muito pouco do que se passou lá dentro. E não sou propriamente distraído, como costuma dizer. Bom, os que participaram no Congresso, com certeza terão sido os que há anos vêm pugnando pela reconciliação, ou os que há pouco tempo aderiram também a esta causa, né? Na minha ótica, com a ausência do Sr. Presidente da República e, consequentemente, com a quase ausência da comunicação social pública, perdeu-se uma boa oportunidade para se darem passos mais consolidados na inclusão, na reconciliação e na democratização. Rui de Castro, foi um congresso que, na sua perspectiva, reconciliou ou deixou mais dúvidas em relação a todo este processo de reconciliação nacional? Bem, eu acho que foi mais um passo no longo e difícil caminho da reconciliação. E digo que é difícil porque com 23 anos em paz, ainda continuamos a sentir que há muitas mentes armadas. E se não conseguirmos desarmar estas mentes, então vai ser mesmo muito difícil nós pensarmos país em vez de continuarmos a pensar partido. Bom, agora, este Congresso tinha criado, de facto, bastante expectativas e nós aqui no programa já tínhamos tocado neste aspecto. Porque a data do próprio Congresso foi alterada em função da agenda do Presidente da República. Portanto, não é bem como dizia o Zé Guerreiro, é que o Congresso tinha uma data. Os bispos da CIAST tiveram uma audiência com o Presidente da República, convidaram-no para participar. O que se disse na imprensa é que o Presidente teria aceito, mas que havia a questão da data e a data foi alterada. Houve então esta expectativa da presença do mais alto dignitário do país. Depois houve o anúncio da condecoração no âmbito das medalhas que foram dadas por altura dos 50 anos, a condecoração aos subscritores dos Acordos do Alvor, onde então teríamos Agostinho Neto, Odir Roberto e Jonas Savimbi a serem condecorados. Portanto, aumentou a expectativa para o Congresso, porque de facto uma das questões que de certeza que a oposição e aquelas forças da sociedade civil que estão mais perto em algumas ideias, uma das bandeiras que iriam colocar ali seria
o problema do não reconhecimento do papel dos dois líderes dos outros dois movimentos de libertação nacional, além do MPLA. Bom, o que acabou por acontecer é que, por dificuldades da agenda, o presidente acabou por não participar e os 600 delegados que vieram de todo o país ficaram com as suas expectativas goradas, porque foi evidente em quase todo o Congresso, e aquilo que eu ouvi sobre o Congresso e aquilo que acompanhei em direto via YouTube, já que infelizmente pela nossa imprensa não foi dado o espaço que o tema em si deveria obrigar a um jornalismo mais consequente, equilibrado e justo. E então houve efetivamente um leque de intervenções de cidadãos, uns mais conhecidos do que outros, mas enfatizando, e muito bem, e aqui estou até, digamos que quase queria citar aquilo que disse o ex-presidente da UNITA na ocasião, Isaías Chamacuva, de que era muito mais importante naquele congresso olhar-se para o futuro e menos para aquilo que no passado nos fez mal. Porque há quem diga que é preciso exorcizar os erros que foram cometidos, mas também há quem diga que nós temos pressa em trabalharmos mais juntos pela construção de um futuro melhor. Portanto, desse ponto de vista, as abordagens estiveram, digamos que, de certo modo, bem fundamentadas, e infelizmente houve de facto este aspecto negativo da ausência, eu não diria até da ausência do próprio presidente, porque pronto, seria ótimo, mas o presidente tem uma agenda que também tem que se submeter a ela. Agora, eu acho é que depois do presidente ter aceito participar, não sendo possível ir, que fosse a vice-presidente do país, por exemplo, um chefe de uma das casas, no caso da Casa Civil, por exemplo, é que e não é desprestígio nenhum, não é? Mas, quer dizer, acho que depois daquela expectativa, ter sido indicado o Ministro da Cultura, que acabou por nem sequer estar presente na cerimónia de abertura, e que no momento criou até assim algo constrangedor, que foi os speakers a perguntarem quem é que estava na sala a representar o Presidente da República, e depois disse, não, olha, foi convidado, mas não está aqui ninguém. Quer dizer, não ficou bem, não ficou bem, e a instituição presidência não ficou bem. Mas não só por aí, é que o próprio partido MPLA também não esteve representado à altura daquilo que poderia ser um congresso que tocasse numa questão que é de facto delicada, mas que, se nós não a conseguirmos resolver, encontrar fórmulas, não vamos ultrapassar problemas de fundo. E então, chegado o momento de se perguntar quem é que representava o MPLA, então estava lá o secretário Pinto de Andrade, levantou-se o general Higino Carneiro, o Norberto Garcia e o Marcolino Moco.
Portanto, eles são os representantes do MPLA no Congresso. Só para resumir, então achas que, aquilo que eu falei, houve uma menorização propositada de algumas questões importantes do próprio Congresso? Mesmo a questão das datas, estás a dizer, não está muito claro assim, porque há uma audiência, é uma data marcada, há uma audiência, e a data é alterada em função da audiência. Significa, ok, eu não posso a 10, posso a 20. E depois a 20 também não posso subir. Quer dizer, temos de ser claros, o que não poder dar voltas não resolve a profundidade do tema, né? E porque estás a dizer agora mostra que, efetivamente, houve, propositadamente ou não, eu não acredito em fantasmas, portanto, mas de facto não houve uma representação à altura nem do MPLA, nem da presidência. Portanto, o Congresso foi esvaziado, com certeza, volto a dizer, não propositadamente. Bom, Desculpa interromper, mas pronto, para tornar mais dinâmico também. Vamos seguir. O Enda e o Adebayo. Pois, exatamente. Não, eu acho que também já falei fundamental. Pois, e continuamos neste congresso, vamos aqui nos reconciliar com o tempo com o tempo e com as abordagens, porque temos que avançar. Adebayo Vuns, por exemplo, uma das notas que saltou do congresso é que foi proposta a criação, ou seja, a transformação da Civicop, né, para uma comissão da verdade. Como é que olha para essa perspectiva? Aliás, já na altura dos acordos do Paz, em 2002, também já se aventava-se, falava-se nesta hipótese, a semelhança do que aconteceu na África do Sul. Bom, eu julgo que é importante que haja uma participação abrangente de várias forças, não é? E representação em algumas instituições, não é? Mas ao mesmo tempo também entendo que não devemos reduzir este processo da reconciliação à criação e sobreposição de instituições, porque entendo a reconciliação como um processo, não é? Que resulta mais da vontade e da ação direta das pessoas do que meramente de criação de instituições e às vezes até de leis, não é? Eu julgo que o mais importante é nós trabalharmos a criação de uma mentalidade angolana que privilegie o perdão, não é? Que privilegie a unidade e que privilegie a reconciliação, no sentido de ser possível todos convivermos, não é? E todos trabalharmos juntos para um objetivo comum, né? Que é, no fundo, o bem-estar social e coletivo, o progresso econômico do nosso país e do nosso povo. E, portanto, não é? Entendo a bondade e a intenção, mas creio que dentro do quadro da Civicop se pode avaliar e tentar perceber em que medida, se houver falhas, o que é que pode ser feito no sentido de corrigir, e não estarmos num processo de instituição em instituições, porque, em bom rigor, a minha pergunta será sempre a mesma: e quem nos garante então que a nova instituição também não incorra em erros e falhas? Portanto, eu julgo que o fundamental aqui é trabalharmos mesmo as atitudes e a mentalidade, não é? E criarmos uma forma diferente de estar e de olhar para os outros. Porque o facto de sermos diferentes, de termos visões de mundo diferentes, não quer dizer que não possamos sentar à mesma mesa e discutir as questões com objetividade, não é? A mesma questão, por exemplo, é válida para uma proposta que se faz no Congresso, pelo menos daquilo que é a abordagem da última edição do novo jornal. Há uma proposta que é feita sobre o tema da CNE, não é? Que é também um tema delicado, não é? E sobre o qual acaba por não existir consenso. E eu repito, não é? Mais do que apontarmos o dedo de forma reiterada e sistemática, é preciso cultivarmos, não é? No nosso seio
não é? Não o bota abaixo e a culpabilização excessiva pelo passado, pelo presente e às vezes até já pelo futuro, não é? Das pessoas e muitas das vezes até de forma muito cruel e violenta, porque acabamos num processo dessa natureza por desacreditar e denegrir simplesmente os nomes, não é? E não importa às vezes de quem e de que lado, não é? E portanto eu julgo que eventos como este de congressos, não é? Devem no fundo promover mais necessariamente a cultura do diálogo e da aproximação das pessoas, e não tanto a abordagem muito institucionalista, formalista. É verdade que é preciso muitas das vezes encontrar o contexto e o caminho para que esse diálogo se produza e seja feito. Mas eu olho para as nossas instituições hoje e creio que nós temos já um quadro institucional em que muita dessa abordagem pode ser feita e pode ser melhorada, não é? Longe, muitas das vezes, das suspeições que se geram e que depois acabam por afetar a credibilidade e o trabalho que é feito dentro dessas instituições. Obrigado, Adebayo. Congresso da Reconciliação. Em inglês, caminhos para a reconciliação nacional. Terá o Congresso trilhado alguns destes caminhos daquilo que olhou para o Congresso? É que essa proposta, por exemplo, da alteração da Civicop, por exemplo, o regresso, por exemplo, da UNITA à Civicop, não mudando para a Comissão da Verdade, poderia ser um exercício para este processo, ou seja, uma pedra acrescentada neste edifício que se quer construir da reconciliação nacional, uma vez que já vimos, por exemplo, João Savimba receber a condecoração enquanto signatário dos acordos de Alvor. Vimos a presença da UNITA no ato central dos 50 anos da independência nacional, ao mais alto nível, e de outros membros, alguns que já na última cerimónia receberam a medalha comemorativa dos 50 anos de independência. Poderemos pensar neste possível regresso da UNITA à Civicop, também poderia ser um exemplo de reconciliação nacional? Primeiro, nós devemos valorizar todo e qualquer iniciativa em direção à paz e à reconciliação nacional. Todo. Não é? Mesmo até, e quando digo todos, estou-me a referir a atitudes, não é? Ações e inclusivamente pensamentos, né? Nós devemos valorizar. Agora, temos que perceber que é um longo caminho e é um caminho também difícil, não é? E estes caminhos fazem-se com verdade, com transparência, e os fazedores de paz não são em princípio pessoas comuns, não é? No sentido de que devem ser pessoas, além de imbuídos de boa fé, devem ser pessoas de reconhecida idoneidade moral, ética e um comportamento cívico também bastante positivo, não é? Começaria por dizer, por saúde a iniciativa. De facto, é pena não termos tido a presença do Presidente da República, nem de alguém mandatada por ele para o representar, mas também não me parece positivo aquele aspecto que o Rui referiu-se no início, né? Portanto, num congresso daquela importância e magnitude, não se vai ao palco, ao púlpito, ao microfone e perguntar se está aí alguém, não é, a mando do Presidente da República, portanto, a representar, não é? Isto fere também até a própria seriedade da coisa, porque são atos solenes, muito formais, não é? E, portanto, é preciso ter cuidado com esses aspectos. Um outro aspecto que talvez possa ter jogado, não é? Portanto, isso são apenas reflexões que se fazem, e é incontornável que se consiga realizar um processo bem sucedido sem a participação
da mais alta entidade do país. E, portanto, e nesse aspecto, embora valorize o processo, não é? Mas temos todos de ter consciência que, não estando uma peça importante, fere este processo. E não sei se, e da forma como isto foi também desenhado, não é? Muito provavelmente, e esta é a minha reflexão, muito provavelmente, e daquilo que vi, porque também acompanhei de forma indireta, muito provavelmente tenha inibido a participação, quer de Sua Excelência Presidente da República, de seus representantes, porque me pareceu, e é apenas uma opinião e reflexão, não é? Consideração, me pareceu que, por exemplo, a moderação dos vários temas tiveram a cargo de pessoas, a maior parte delas, que já estejam muito desalinhadas com o regime, não é? Não estou a criticar os seus posicionamentos, não é? Mas e tenho o direito de o fazer, não é? Mas num processo de busca da reconciliação nacional, talvez fosse melhor ter pessoas mais isentas, menos conotadas, não é? Porque estariam lá, não diria dirimir conflitos, mas a busca das melhores, não é? Posições para aquilo que se pretende resolver. Provavelmente, eu não sei, não conheço antecedentes deste processo, mas talvez o Congresso, nos moldes em que foi definido, poderia ter ocorrido no fim, mesmo no fim de um outro processo. Porque há um trabalho prévio que penso que é preciso também fazer, não é? As próprias instituições visadas, incluindo a Igreja, têm também temas. Os próprios partidos, internamente, penso que têm que fazer esse exercício de reconciliação interna. Como é que é possível nós, não é? Como diferentes instituições e representantes de diferentes instituições, apresentar propostas de reconciliação quando temos temas internos para reconciliar entre nós. Aliás, foi aqui um exemplo, né? Não sabia deste detalhe, né? Quando que disse agora Rui de Castro, né? Portanto, aparecerem 3 pessoas a representar o mesmo partido, 4 pessoas, é sinal de que alguma coisa não está bem. E, portanto, a questão que se coloca... Uma delas indicada para... Sim. Pelo que eu vi, sim. se auto-indicaram. Sim. Foi assim? Não. O que me pareceu foi que o secretário Pinto Andrade é que teria sido indicado pela direção do partido para estar ali. E então perguntar se não havia mais ninguém do MPLA, e aí é que se apresentou o general... Sim, eu só estou a reportar factos, né? Pois, portanto, ao acontecerem situações do género, portanto, dá logo a indicação de que há trabalho de casa a fazer. Pois. E, portanto, seria importante que essas instituições, todas elas, aparecessem reconciliadas entre si num congresso desta natureza. Provavelmente, não é? Apesar de também ouvir de que a agenda, não é? Uma coisa é a agenda ter sido definida, não é? Alterada para possibilitar a presença do Sr. Presidente da República, mas não me parece que se chegou a um acordo de que o Congresso, nesta fase, é o caminho, não é? Provavelmente, e acho que sim, reconheço a legitimidade e até a força da Igreja e o papel que a Igreja sempre jogou nestes processos, não é? Tem legitimidade para fazer, e refiro-me à Igreja Católica, mas provavelmente pudéssemos, portanto, em termos de estratégia, né, ter outro roteiro, né? Provavelmente haver uma reunião, provavelmente entre a Igreja e cada um dos players fundamentais, com recomendações e acordo, não é, de como devem resolver os seus problemas internos, e fim deste processo definir então qual seria o melhor caminho. Referindo-me concretamente às propostas, né,
que resultaram, que se diz, o Novo Jornal diz terem resultado deste congresso e que provavelmente terão inscritas numa carta compromisso, não é? Desde a criação de uma comissão da verdade, a aprovação de uma lei da amnistia e a constituição de uma comissão nacional despartidarizada. Eu acho que fazem sentido, não é? Compreendo as preocupações aqui do Adebayo em relação ao nome, não é? Mas eu estou mais preocupado com a substância da coisa, não é? De facto, não há reconciliação sem verdade. E não me parece que a Civicop tenha como propósito a busca da verdade, não é? Eu penso que, eu não acredito, né? Nós podemos levar mais 50 anos, né? Os temas que ocorreram continuam na memória das pessoas, nas famílias, né? É preciso sarar feridas e penso que sim, não é? Depois podemos ver se nos moldes de uma África do Sul ou não, e aqui neste particular não podemos perder de vista, portanto, que essas coisas têm que ser depois adaptadas à nossa realidade, porque Desmond Tutu, que liderou a Comissão da Verdade, já era uma pessoa que liderou este processo, né? Enquanto os políticos estavam presos nas cadeias do apartheid e no exílio, Desmond Tutu e a Igreja, de um modo geral, lideraram o struggle, como eles falam, não é? E a questão aqui, de fundo, é perceber quem estaria em condições de liderar um processo desta natureza. O que é certo é verdade. O que é certo é que a verdade, tanto quanto possível, seria a melhor forma de sarar as feridas que ainda existem e de uma vez por todas percebermos e assumirmos o compromisso de que tudo aquilo que ocorreu e aquilo de mal que ocorreu não mais possa ocorrer. Como é que nós vamos chegar a esta conclusão sem termos uma ideia clara de como as coisas ocorreram e não menos importante, como é que elas se manifestaram, porque tudo o que vemos aqui acontecer, não é? E a situação em que o país se encontra nesse momento, as diferentes manifestações podem, se não forem bem tratadas, nos levar àquelas situações que não queremos que se repitam. E, portanto, algumas dessas pessoas, alguns protagonistas que de hoje, não é, de ontem, não é, ainda estão na máquina, e não basta, portanto, olhar pelas palavras bonitas que se fala em relação ao futuro, não é? Mas é preciso que essas pessoas de facto se convirtam, não é? E assumam uma outra postura. O tema da lei da amnistia, eu acredito que sim, que é um caminho, sobretudo por causa do tema da corrupção, não é? Nós tivemos, e é quase que assumido, que nós tivemos uma corrupção praticamente institucionalizada, não é? E a abordagem judicial que se está a ter em relação a este processo está patente que não vai resolver os problemas. Temos que cessar. E, portanto, a lei da amnistia geral seria um caminho, e também estou de acordo que se deve arranjar uma outra configuração da CNE. Obrigado, Endo Inglês. Vamos assim fechar esta segunda parte do Jornal 7 Dias. Daqui a pouco voltamos para abordar outros temas. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Endo Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a terceira e última parte do Jornal 7 Dias, depois do olhar ao Congresso da Reconciliação Nacional, também inserido nos 50 anos de independência que vivemos na última semana. Uma última semana também no âmbito de todas estas celebrações. A capital ganhou um novo centro protocolar da Presidência da República, também no espaço
contigo ao Memorial Dr. António Agostinho Neto. Houve também um jogo Angola-Argentina. Messi marcou no estádio 11 de novembro. E também estamos aqui já a olhar para toda esta festa e também para a questão dos orçamentos. Há quem diz que é necessária que haja este esclarecimento, esta transparência sobre o que gastou os 50 anos da independência nacional. Zé Guerreiro, foi também um momento de novos ganhos, por exemplo, o Centro Protocolar, o jogo polémico, mas que acabou por levar muito público ao 11 de novembro. Há muita coisa para falar sobre estes aspectos todos, não é? Mas falo que o nosso tempo é terrível, não é? Não para. Eu vou ser muito telegráfico, não é? Em relação ao Centro Protocolar, não é? Eu assisti pela televisão a toda a inauguração. Eu tenho 2 filhos arquitetos e estamos sempre a falar na questão de adaptar as obras ao contexto ambiental, etc, etc. E acho que este Centro Protocolar está muito bem concebido em termos de arquitetura, né? Em termos de enquadramento paisagístico, etc, etc. Pronto, aí está tudo bem. Agora, só que eu acho que assim, nós continuamos com a pirâmide invertida, porque aquele Centro Protocolar é basicamente um sítio para banquetes. É a ideia que eu tenho. Eu assisti toda a inauguração, uma entrada com uma espécie, um hall grande, depois sobe-se para uma sala onde os 6.200 pessoas é um sítio de banquetes. E, bom, eu fico preocupado, não é? Que numa altura destas, embora seja uma obra, conforme eu disse, bonita, elegante e bem concebida, embora seja uma obra que é importante, eu não acho que seja importante nesta altura, não é? Não acho que seja importante nesta altura. E, portanto, quando nós temos, e eu não quero falar em questões gerais do apoio à saúde, à educação, papo geral, não, mas neste momento do nosso país, 50 anos depois, nós temos problemas que têm a ver com estradas, centros médicos, medicamentos nos hospitais, sopa solidária para os pobres, merenda escolar, carteiras nas escolas, beirais para os mais velhos, centros de recolha de meninos de rua, transportes públicos de água potável. Disso são alguns casos que são para ontem e que não se vê nem no orçamento, que iremos discutir um dia destes, que seja uma prioridade absoluta, porque todos os dias nós estamos a receber vídeos sobre escolas e centros médicos sem medicamentos. Todos os dias a gente vê gente a protestar sobre isto, não é? Portanto, não acho que seja prioritário, embora seja importante e seja necessário num futuro, quando já tivermos resolvido outros problemas básicos. Em relação ao jogo da Argentina, eu mostrei desde o princípio o meu desacordo com a contratação milionária da seleção para vir aqui jogar, desde o princípio, há 6 meses ou mais. Por acaso, falar nisso, eu não vi lá, eu não sei, posso ter visto mal, porque eu vi o jogo todo em casa também. Não vi lá o empresário que pagou, também presente, nem descer ao relevado, nem estar lá na tribuna ao lado do presidente, o empresário que pagou os milhões de dólares. Não vi, não sei se vocês viram, mas depois hão de me dizer. Portanto, eu não concordo não concordo com o que se disse à volta do coisa. O Estado escondeu-se atrás deste problema de quem pagou, escondeu-se no primeiro caso dizendo que foram empresários, escondeu-se depois dizendo que a Argentina é que se autoconvidou, escondeu-se numa série de processos que não ficou bem. O Estado assumia e dizia claramente como aconteceu o jogo. Finalmente, em relação a este problema do jogo, porque foi uma festa bonita, adorei ver, muito bem, mas houve situações que ensombraram, como foi a questão da venda dos bilhetes, não é? E mais uma vez, aquilo que é preciso fazer com dinheiro consegue-se fazer, porque é fácil trazer uma seleção havendo dinheiro, é fácil mandar aviões buscar estes joqueiros havendo dinheiro, havendo dinheiro é fácil colocar pessoas num hotel, havendo dinheiro é fácil fazer transportes de luxo, etc, etc, prémios de luxo, etc, etc. O difícil é quando é preciso a cabeça, o conhecimento das pessoas, a organização e a visão. E aí, na venda dos bilhetes, mesmo que houvesse questões sensíveis a acautelar, essas questões sensíveis tinham que ser acauteladas de uma maneira mais transparente, menos exposta, não é? Menos exposta,
e com contornos duvidosos em relação às entidades que foram designadas para vender os bilhetes ao público e que depois desapareceram de um momento para o outro, e N vídeos de pessoas a dizerem que os bilhetes estavam a ser vendidos na Candonga a 10 mil, 15 mil, 20 mil kwanzas. Portanto, foi um processo, volto a dizer, quando é preciso cabeça, aí a gente falha. Sobre os orçamentos, eu tinha muita coisa para dizer, porque assim, houve muito dinheiro que circulou, nota-se, né? Houve muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro que circulou, e a questão está em colocar-se, este dinheiro que circulou, este dinheiro que esteve na base das comemorações, se servir para que efetivamente o nosso orgulho, o nosso ego nacional, a nossa autoestima sirva para produzir um país melhor, eu estou de acordo que se gaste o que for necessário, não é? Agora, se esse dinheiro gasto em tudo aquilo que nós vimos, viagens aéreas nacionais e internacionais, hotéis, prémios, desfiles, material de propaganda, eu nunca vi uma condição de tanto material de propaganda e material de marketing e campanhas de comunicação em todo o país. Portanto, circulou muito dinheiro, e se este dinheiro servir, já te volto a dizer, para melhorar o país a vários níveis, com a nossa autoestima, o nosso orgulho de ser angolanos, a nossa melhor capacidade de organizar, de combater a corrupção, etc., etc., esse dinheiro valeu a pena. Se não, vamos continuar digamos, a chover no molhado, e com sempre, daqui a uns anos, ouvimos dizer que nas comemorações das comemorações do aniversário da independência se criaram mais alguns milionários e houve corrupção e não foram prestadas contas, etc., etc. Neste quadro, há uma coisa que ninguém falou que eu queria referir. Eu soube, neste quadro dos dinheiros e da propaganda, foram colocados spots de Angola comemorativa dos 50 anos na rua principal de Tóquio, no Japão, na Times Square, em Nova York, e em Lagos, na Nigéria. Eu uma vez, numas palestras que eu dava no tempo antigo sobre marketing, eu dizia que é desperdício de dinheiro colocar um outdoor de venda de Rolex no Kazenga. Por muito respeito que eu tenho ao pessoal do Kazenga, para as pessoas do Kazenga, ainda têm lá amigos, não é? Infelizmente o pessoal do Kazenga não tem capacidade para comprar um Rolex milionário, né? Que custa mais de $100.000. Qual o foco de colocar publicidade? Pois, até estava a nossa amiga Ariana Veraz também a iluminar as ruas de Nova Iorque. Isso é foco? É necessário gastar este dinheiro para isso? Quer dizer, nós temos que ter noção de que o dinheiro custa, e quando há toda a questão que eu vou referir das falhas que ainda existem no nosso país, acho que devíamos ter tido uma maior consideração e maior equilíbrio na disponibilização dos recursos. Obrigado, Zé. Temos que avançar. Rui de Castro, notas sobre estes aspectos também ligados ao 11 de novembro? Bem, eu queria voltar ali ao desfile, porque não tive a oportunidade de falar do tema, corroborando com os meus colegas, mas mencionando algo que para mim também foi extremamente dignificante, que foi o papel da mulher no desfile militar. Nós vimos centenas de mulheres a desfilarem de forma garbosa. Vimos inclusive uma chefe de um destacamento de tanques, ainda que sejam da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas o certo é que estava ali ela, e não se mencionou, mas acredito que nos navios que desfilaram e nos aviões que também estiveram pelos ares, acredito que também tenham havido mulheres. Este é um aspecto extremamente positivo. Outro, já não tanto, foi a presença dos governadores das províncias presentes no ato. Eu acho que os governadores deveriam estar nas suas províncias e aí deveriam dar continuidade ao ato central realizado em Luanda. Portanto, o facto de os governadores estarem em Luanda esvaziou
recuperando um termo já usado aqui, esvaziou a importância dos atos fora de Luanda. Portanto, e voltamos outra vez ao problema de que Angola não é Luanda, não é? Ou melhor, não é só Luanda. Bom, ligado, temos um aspecto que não foi muito tocado, vou passar assim muito rápido, foi uma entrevista que o presidente João Lourenço concedeu à CNN americana, e onde ele mencionou primeiro que, e eu há pouco já disse, que o maior ganho foi a paz de 2002, que o seu terceiro mandato está totalmente fora de questão por imperativos constitucionais, e que o maior legado tem a ver com a continuidade da reconciliação nacional, os investimentos no setor social, sobretudo na saúde, e as infraestruturas para combate à seca. Mencionou ainda que a luta contra a corrupção tem sido mais difícil do que aquilo que ele esperava, que é uma luta dura, mas necessária, e que as futuras gerações deverão fazer germinar a semente da ética. Ora, relativamente às condecorações, eu queria manifestar aqui que não fiquei nada de acordo com a solução que se encontrou para condecorar os subscritores dos acordos do Alvor. É que, quando tudo parecia indicar que a medalha de honra seria entregue aos três, encontrou-se uma fórmula de entregar a medalha da independência aos três, medalha da independência igual a que receberam centenas de outros, e depois uma solução para Agostinho Neto receber a de honra no dia 11. Portanto, quer dizer, ficou o termo melhor talvez seja mesmo, ficou uma grande confusão. E pior ainda é que, a partir do momento em que se anunciou que os subscritores não iriam receber a medalha de honra, mas sim a medalha de independência, veio o governo apresentar uma versão do processo das condecorações, apresentada pelo anterior chefe da Casa Civil e, dentro de momentos, novo presidente da Assembleia Nacional, digamos que a desqualificar o processo destas condecorações, porque elas não fazem parte do leque de condecorações de Estado, mas sim são condecorações celebrativas de uma data e que terminam com estes 50 anos. Portanto, quer dizer, tínhamos uma versão da importância das condecorações, mas depois, afinal, já não era bem assim. Bom, sobre o centro protocolar, o Guerreiro já tocou. Aqui eu queria mencionar o seguinte, é que foram ali gastas centenas de toneladas de material ferroso. Segundo me disseram, até foram produzidas numa unidade na Huila, o que é de destacar. Agora, do ponto de vista técnico, não me parece que bastante material ferroso à beira-mar resista muito ao tempo. Então, logo veremos o que é que não se irá gastar em termos de manutenção para garantir que este material seja de facto duradouro e por causa da perspectiva que se quer de longevidade. Mas também foi criada
uma nova entidade ligada à Presidência da República para gerir este espaço, que vai admitir centenas de funcionários que vão ficar sob dependência do Estado, para garantirem atos que ocorrerão, se for uma vez por mês, será muito. Portanto, não sei, isto em termos de gestão, depois Poderá ser um espaço rentabilizado ou depois não é essa a perspectiva? O Enda vai fazer um estudo sobre isto e depois vai-nos trazer, não é? Mas não sei mesmo se não era de ceder esta gestão à entidade que esteve a conduzir os eventos das medalhas e, portanto, mais um, não é? Mais um, portanto, já tem tantas tendas, agora seria uma tenda uma tenda maior. E portanto, vamos fechar, Rui. Fechava aqui só mesmo com a questão das contas. Vamos fechar. Eu acho extremamente importante e até um ato de cidadania que a comissão organizadora preste contas de tudo aquilo que foi feito e que foi gasto. Obrigado, Rui. Enda, poderá ser rentabilizado este centro protocolar da Presidência da República? Tudo é possível, mas quando se fala em rentabilização, não se pode só pensar que é o setor privado, não é? Não se pode. O Estado, e um Estado bom, capaz, pode sim rentabilizar. Mas eu tenho muito poucos detalhes em relação a este assunto. Eu gostava de me referir ao jogo Angola e Argentina, que foi um bom jogo, não é? Foi um bom espetáculo e que, de um modo geral, atendeu às expectativas de quem lá esteve e até de quem lá não esteve. Eu penso que o problema de fundo talvez tenha sido, neste todo o processo, a tónica que se deu, a narrativa que se construiu à volta do jogo, não é? A narrativa oficial e também daquelas pessoas que estavam contra o jogo. E eu acho que em todos os domínios da nossa vida temos essa dificuldade de conciliar posições, não é? Deu-se uma tónica, penso que na perspectiva oficial da coisa, não é? Mais política e compreende-se por causa da efeméride que estávamos a celebrar, mas quem esteve contra esteve a olhar meramente para as questões sociais e a questão era saber se não era possível utilizar este evento, que teve o impacto que teve, porque sabemos que as pessoas estiveram satisfeitas e felizes, se não era possível utilizar este evento para atender às diferentes expectativas. E eu penso que era possível, não é? Primeiro, estamos a falar da melhor equipa do mundo e o melhor jogador do mundo, que por si só revela interesse, né, dos angolanos e não só, não é? Portanto, era preciso, na perspectiva dos diferentes interesses, não é? Pelo menos salvaguardar e utilizá-la para que, por exemplo, nós fizéssemos campanha, por exemplo, não é? E até nesse tema e através dela conseguirmos que mais pessoas, por exemplo, doassem sangue, tivessem a promessa de ter os bilhetes para ir ao campo. Portanto, só nesta campanha nós teríamos níveis muito mais elevados de doadores de sangue, né? Temos outras campanhas institucionais sobre a vacinação, o tema da sinistralidade rodoviária, a malária, temas do registro civil, não é? Há pessoas que se engajam na limpeza das praias, que essas associações, os seus membros também poderiam ganhar, e mais gente, por saber que haviam de receber esses convites, nós poderíamos mobilizar mais gente e ganhar, e conciliávamos. Na perspectiva económica e financeira da coisa, porque este evento atrai consumidores de diferentes produtos, as publicidades comerciais na rádio, na televisão, a estática
e até a perspectiva de lançamentos de produtos lá, por exemplo, devia ter uma marca oficial, não é? Uma marca d'água para o evento, vendia-se, não é? Ganhava-se dinheiro. Portanto, os hotéis, se trouxéssemos mais turistas, a restauração, As próprias camisolas. as próprias camisolas, souvenirs, não é? As transmissões, por exemplo, de rádio, de televisão, streaming, não é? Geraria dinheiro. As apostas, certamente, portanto, geraram muito dinheiro. As fotografias, as sessões de fotografia. Portanto, na prática, eu penso que esse é o nosso desafio, né? Portanto, não foi, e os factos mostram isso, né? Apesar de se reconhecer que há muitas dificuldades e é o próprio povo que sente estas dificuldades, não deixou de ter interesse, não é, em participar, não é? Portanto, eu penso que daqui para frente deve haver maior capacidade de congregar, não é? Os diferentes interesses e utilizar esses mecanismos para, como referi, materializar outros objetivos, né? de impacto económico e social. Portanto, essa era a nota que gostava de dar em relação ao jogo. Obrigado, Adebayo. Que notas é que ficam também para estes momentos das celebrações de 50 anos da independência nacional? Bom, eu confesso que tive sentimentos mistos à volta do jogo, não é? E da sua organização. Eu destaco muito essa componente referida pelo ENDA, porque não soubemos capitalizar o evento, já que investiu-se, não é? E não foi pouco dinheiro na vinda da seleção da Argentina. Eu julgo, e neste caso em particular da sua estrela principal, né? que é o Messi, eu julgo que nós não soubemos capitalizar, nem mesmo na construção da narrativa política, e pior ainda no sentido da promoção do próprio desporto e da massificação do desporto, né? Nós tivemos a seleção da Argentina praticamente 24 horas apenas em Angola, não é? Não me apercebi de nenhuma atividade social, que eu estava à espera que houvesse espaço para alguma coisa com escolas de futebol, com crianças, eventualmente algum contacto com os nossos jogadores. Portanto, foi mesmo só o jogo pelo jogo e quase nada mais, né? E aí então parece-me que não capitalizamos o suficiente, não é, no sentido até da imagem do país sair efetivamente favorecida, não é, com esta presença da seleção da Argentina e do Messi aqui no nosso território. Eu gostava de saudar a atitude dos nossos jogadores, não é? Não obstante o resultado e termos perdido o jogo, eu gostava de saudar muito a atitude dos nossos jogadores. Creio que, assim, no geral, tiveram um jogo olhos nos olhos, não se subalternizaram face à presença daquelas celebridades futebolísticas todas em campo e embora seja necessariamente um leigo nessa abordagem futebolística, mas eu gostei e apreciei, não é? Inclusive julgo que poderíamos ter tido melhor sorte e eventualmente ter conseguido mesmo, pelo menos marcar ali também nós um golo, não é? Depois assusta-me um bocado algumas abordagens excessivamente pessimistas, não é? Porque uma coisa é nós não corroborarmos com a ideia da organização e da presença da seleção da Argentina aqui, mas depois a outra abordagem é inclusive quase insultarmos as pessoas por terem aderido ao jogo, não é? Como vi fazerem alguns influenciadores já mais políticos do que necessariamente só influenciadores digitais,
não é, numa abordagem muito hostil mesmo, né, e não diria já pouco patriótica, mas no sentido de corresponder a um certo bota abaixo e a um certo sabotar quase das iniciativas que o país possa fazer, porque uma coisa é nós não concordarmos, e isso é normal, é legítimo, é aceitável, não temos que concordar necessariamente todos com tudo, mas a outra é depois termos atitudes anti, não é? E contra, e mobilização no sentido contrário, que me parece já honestamente desnecessário e até repugnante em certa medida. Visão diferente tenho em relação ao centro protocolar, não é? Eu só termino a minha abordagem sobre o centro protocolar com aquelas clássicas questões, não é, da análise das políticas públicas, né? E neste caso de projetos ou iniciativas de projetos de uma maneira geral, não são necessariamente públicas. E as 3 questões que eu coloco é se é necessário, se é urgente e se era mesmo prioritário. Fico nas questões Adebayo Vuns. Estamos a fechar este nosso Jornal de 7 dias, mas ainda temos tempo para 1 minuto a cada um dos presentes para um olhar sobre um outro facto que marcou a semana, 1 minuto, e mesmo sobre Adão de Almeida, que foi indicado pelo MPLA na última reunião do Bureau Político para assumir a presidência da Assembleia Nacional. Se calhar nem todos vão olhar para este tema, mas Zé Guerreiro, o que é que... Não há muita informação sobre isso, mas a verdade é que vai hoje acontecer esta plenária e Adão de Almeida, e porque o MPLA tem a maioria, o seu Bureau Político já decidiu, vai assumir a presidência do Parlamento. Nós tínhamos decidido no nosso programa, faz parte da linha do nosso programa, não falar em política pura e dura, não é? Só basicamente o que nos orienta, o que nos traz aqui semanalmente são questões de caráter económico e social, basicamente, não é? Eu vou manter esse paradigma, não vou falar de política, não é? Ao abordar este tema, vou falar de cidadania. Na quinta-feira passada, de facto, e vou citar, o grupo do MPLA aprovou a alteração da composição da mesa da Assembleia Nacional, tendo designado o Adão de Almeida para o cargo de Presidente da Assembleia Nacional em substituição da Carolina Cerqueira. Fiz a citação. Bom, naturalmente que o grupo do MPLA, como qualquer órgão de direção de qualquer partido, tem todo o direito e tem toda a legitimidade para tomar as decisões que achar mais convenientes, né? No quadro da sua atividade, do seu programa, dos seus objetivos. Também não está em causa, no caso, do que eu tenho lido de várias opiniões jurídicas, não está em causa a validade e a legitimidade técnico-jurídica para tal alteração. Não está em causa. Eu posso discordar da regra do regimento que estabelece tal possibilidade. Posso discordar dessa regra, mas esta decisão do grupo do MPLA está de acordo com a Constituição e o regimento da Assembleia Nacional. Eu posso discordar, não da Constituição, mas do regimento da Assembleia Nacional que estabelece essa possibilidade. Mas o que me preocupa, e por isso eu falava em cidadania, é que, tratando-se de uma alta figura do Estado, presidente de um órgão de soberania, eleita na Assembleia Nacional pelos deputados que nós, o povo, os cidadãos elegemos, eu acho que os cidadãos têm que ser minimamente informados das razões que levam a esta alteração no meio do mandato. É o mínimo que se exige a um Estado democrático de direito. O respeito pelos cidadãos. As razões da alteração na direção de um importante órgão de soberania. Pelo que vejo, ninguém diz nada. Fica só assim? Esperemos que na sessão que vai começar dentro de momentos da Assembleia Nacional, em que vai haver a passagem de pastas, algo seja informado a propósito disto. Porque considero, e metendo um bocado de ironia, que o poder não está a dirigir carneiros.
Carneiros que eu conheça, sou o ex-ministro Emanuel, meu amigo, que já subiu, já faleceu, o Higino e o ex-juiz Augusto, também carneiro. Todos carneiros, mas só de sobrenome. Fechamos assim para este capítulo. Rui de Castro, também um olhar para esta indicação de Adão de Almeida, novo presidente do Parlamento. Bem, eu mesmo não sendo constitucionalista e seguindo um pouco aqui a linha desta pequena carta do Zé Guerreiro, não é? Eu sinceramente não sei se a meio do mandato, e tal como o Guerreiro mencionou, há uma presidente eleita pelos deputados. Se o partido que tem a maioria naquele órgão, se é de sua iniciativa alterar a composição da mesa, não é? Mas parece-me talvez aqui é que haja logo a partir de uma questão de comunicação. Porque o que efetivamente me parece que, e por razões que depois o Guerreiro também já colocou e eu faço minhas as palavras dele, é que nós precisamos de saber os contornos, não é? Bom, mas pronto, se o partido indicou aquela sua militante deputada para ocupar aquele lugar, também é mais do que normal se achar que já não é mais a pessoa indicada e que é outra, que faça a alteração. Só que é que esta alteração, do ponto de vista de comunicação, deveria ser anunciada pelo grupo parlamentar e não como um dos pontos da reunião do órgão do partido, o mais alto entre reuniões do Comitê Central. Portanto, e outro detalhe que o Guerreiro acabou também de ler, não é? Que daqui a pouco haverá a passagem de pastas, não é? Não, daqui a pouco não haverá passagem de pastas, daqui a pouco haverá a eleição, porque é a apresentação da proposta, os deputados têm que aprovar. Eu não sei, de acordo com o regimento, se bastarão 50% dos votos ou tem que haver 2/3 para demover a ex-presidente e colocar o candidato. Portanto, quer dizer, há aqui detalhes que, bom, nós não somos técnicos neste capítulo, não é? Mas, enfim, vamos esperar. Vamos aguardar por este momento. E de certeza que a semana será fértil em notícias sobre isso. Adebayo Vuns, quer também dar o seu comentário, o seu olhar sobre esta questão? Eu subscrevo em grande medida a necessidade que há primeiro de haver alguma previsibilidade nas nossas instituições, não é? E em segundo lugar de tentarmos neste sentido, com alguma transparência, lisura, perceber efetivamente quais foram as razões porque, neste caso, o MPLA, pelo menos pelo que se percebe, retira então a confiança política na atual presidente e indica em seu lugar um novo candidato, porque aqui inclusive ainda tem de acontecer um outro momento, né? É que o Dr. Adão de Almeida tem que tomar posse, pressuponho que como deputado, depois haver a eleição e finalmente então a tal passagem de pastas. Portanto, há aqui muitas questões também de percepção sobre o procedimento, quer constitucional, quer do regimento da Assembleia Nacional,
Há dias alguém fez lembrar uma expressão, neste particular muito feliz, do professor Carlos Feijó, que dizia ou que questionava se efetivamente então no nosso atual, vamos chamar assim, regime, quem tem mais relevância, se o Presidente da República ou o Presidente do MPLA, não é? Porque, pelos vistos, ao nível do MPLA se fazem muitas movimentações sobre o aparelho do Estado, não é? Mas são mesmo leituras ainda muito enviesadas. Eu julgo também que a semana e os factos vão nos ajudar a ter aqui uma melhor percepção, não é? Sobre como é que este processo se desencadeou e o que é que efetivamente estará ou não por trás das razões verdadeiras e efetivas desta movimentação nesta altura, que efetivamente acabou por constituir uma grande surpresa, fazendo-nos quase esquecer já os eventos de 2 dias antes, não é? Neste caso dos 50 anos do jubileu da nossa independência. E assim vamos fechar esta edição do Jornal 7 Dias. O Wenda Inglês disse que não queria olhar para isto, mas pelo olhar parece que, quer dizer, não fica bem todos falarem e o Wenda não falar, mas temos aqui acertado que o Wenda não tinha muito para comentar, mas do pouco que tem vai partilhar com os ouvintes. Wenda. Eu pensei que me fosse fazer uma pergunta, né? O Zé Silva é que colocou o assunto. Né? Não fiz a pergunta porque ainda aqui no off tinha-nos dito que se calhar não tinha muito para comentar. Sim, e não tenho mesmo, porque se formos comentar todas as exonerações e mudanças que vimos ocorrendo, não é? Teria um problema. Está bem, mas a questão é saber se esta movimentação pode ser se é irregular, se não é irregular. Eu penso que não tenho mesmo comentários, né? Vamos esperar para ver e acho que talvez os únicos comentários que tenho a fazer é primeiro desejar sorte e muitos êxitos, né, ao novo presidente da Assembleia Nacional e também reconhecer a ex-presidente da Assembleia Nacional, votos continuo a trabalhar como sempre trabalhou, né, mas a decisão foi do partido, é uma decisão tomada e vai ser efetivado. Obrigado, Wenda Inglês. Obrigado também ao Adebayo Vuns, ao José Guerreiro e ao Rui de Castro pela presença. Boa semana a todos e bom dia. Também os nossos cumprimentos ao Gustavo da Conceição. Esperar que já podemos tê-lo aqui na próxima edição. Fechamos assim mais uma presença do Jornal 7 Dias da semana em retrospectiva. Emanuel Catalina e o Ricardo Dias garantiram a técnica. A moderação foi de José Silva. Bom dia, boa semana a todos. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.